Fala pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Aqui é o Claudio, conhecido como o tiozão do college do Canadá. Se você caiu de paraquedas, eu fiz uma pós-graduação num college, fiquei conhecido como tiozão, já terminei, estou trabalhando. Inclusive, essa é a minha mesa de trabalho, é uma mesa de piquenique que eu monto na sala de casa e uso para trabalhar. Hoje fiz um intervalo, vim conversar com vocês. Uma das cenas de filmes que me impressionaram muito, me ensinaram também muita coisa, é do Poderoso Chefão 2, que Michael Corleone, ele vai para Cuba, né, para fazer uns negócios, está avaliando, fazer uma sociedade lá em Cuba, etc. E está prestes a acontecer a Revolução Castrista. Então ele está dentro do carro nessa cena e de repente o pessoal está prendendo um pessoal lá, os revolucionários. E um dos revolucionários está rendido pela polícia, ele foge, abraça o policial, pula dentro do carro, grita Viva Fidel e explode uma bomba. E o poderoso chefão, né, o Michael Corleone, ele fica assustado com aquilo, né? Afinal de contas, ele ia investir no país. E de repente ele perguntou a opinião para um cubano mais para frente do filme. O cubano falou: Não, vocês são baderneiros, gente que quer fazer bagunça e tal. Mas ele falou assim: Ó, gente que quer fazer bagunça não faz esse tipo de coisa. Fazer bagunça é uma coisa, agora entregar a própria vida é outra. Eu trouxe essa cena do filme para falar sobre ideologia. Algumas vezes, algumas ideologias exigem da pessoa tudo: o corpo, a alma, a dignidade, a ética. E as pessoas não ligam mais para a verdade, para a mentira, para nada, para impor a ideologia delas, né? Foi o caso desse cara, né, na cena do filme Poderoso Chefão. Ele não estava nem aí. O limite dele era a própria vida. E com esse tipo de gente é muito difícil você entrar num debate, né, racional, porque essas pessoas não vão ter limites para discutir. Então elas vão inventar histórias, elas vão mentir, vão fazer tudo quanto é tipo de coisa. Como vocês sabem, eu montei esse canal e comecei a dividir com vocês um pedaço, né, da minha vida, a vida da minha família aqui no Canadá. E uma parte importante dela é a minha fé, né? Eu sou católico, sou praticante, eu e minha família. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu já cheguei curioso para encontrar o cristianismo aqui no Canadá, né? Sempre cheguei aqui olhando e encontrei cristianismo em vários lugares aqui desse país. No brasão de armas no Canadá, por exemplo, tem o Salmo 72. Na bandeira do Canadá, o vermelho e o branco, que você vê lá, é o vermelho e branco da cruz de São Jorge, a mesma cruz que foi usada, por exemplo, nas cruzadas. A primeira frase da Constituição canadense reconhece Deus como autoridade suprema. Eu encontrei nas estatísticas do Canadá de 2011, né? De 32 milhões de pessoas que moram nesse país, 22 milhões se declaram cristãos. Uma coisa mais pessoal, eu vi a engenharia de Deus quando fui conhecer o Lake Louise lá em Alberta. Falei, cara, isso aqui tem uma engenharia, tem um engenheiro perfeito por trás disso. E eu vou falar para vocês, aquilo fortaleceu ainda mais, né, a minha fé em Deus. E uma coisa muito legal que eu encontrei também, tolerância daqueles que não dividem a mesma fé que eu aqui. E vou falar para vocês, aqui no YouTube, né? As pessoas que me seguem, elas querem acompanhar o Canadá, né? Eles não querem, não é um canal sobre religião. E, então, muitas pessoas que me seguem não dividem da mesma religião que eu, da mesma fé. E tem gente até que não tem fé nenhuma que me segue aqui. Mas o mais legal é que as pessoas sabem lidar com o diferente, sabem lidar com o pensamento que não é o delas, né? Então, muitas vezes a pessoa que me segue e não tem a mesma fé que eu, não fala nada porque está aqui por causa do Canadá, e eu entendo, eu faria o mesmo, né? Ou fala, Cláudio, poxa, eu não frequento a igreja, não ligo, mas acho muito bacana o jeito que você lida. Então, assim, eu sempre fiquei muito feliz em ver comentário dos inscritos aqui no Instagram, apoiando, ou até mesmo pelo fato de você não concordar, mas não se manifestar, porque não importa, mostra a sua tolerância e mostra o seu respeito. Eu tenho um landlord, o dono desse apartamento muçulmano, que já frequentou aqui em casa várias vezes, e aqui onde você vai tem uma referência à nossa fé, ao cristianismo, tem um quadro ali de São José, tem a Bíblia, tem, enfim, imagem de Nossa Senhora Aparecida. Onde ele vai, você vai encontrar referência ao cristianismo, né? Já encontrou a gente aqui no elevador, ir na igreja, tem um cara muçulmano, você fala, tão bom domingo para vocês,
sabe? Um respeito muito bacana. Também, um primeiro amigo que eu fiz canadense aqui, ele é pastor de uma pequena igreja evangélica protestante. E um dia ele veio jantar aqui em casa e a gente fez o sinal da cruz. E ele falou, eu sempre tive curiosidade de saber por que os católicos fazem esse sinal. Eu expliquei para ele que é uma bênção, né? E quando você faz o sinal da cruz, você fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele, antes de jantar, né, ele também fez o sinal da cruz. Né? Eu achei bonito o respeito que ele demonstrou pela a nossa fé. Né? Ele é de uma outra vertente do cristianismo, mesmo assim ele foi muito respeitoso com a nossa vertente. Então assim, sempre encontrei muito respeito à fé, a minha fé aqui no Canadá. E como vocês sabem, nós estamos vivendo uma pandemia que tudo tem restrição, né? Restaurante tem restrição para você ir, se você não fizer reserva, muitos deles nem te aceitam. Para entrar no elevador, aqui no meu prédio, não pode ser mais de 2 pessoas, só se for da mesma família. A restrição que não acaba mais. A gente vê, só de sair na rua, a gente vê que nós estamos vivendo uma pandemia. E claro, sobrou também para as igrejas. As igrejas têm a seguinte regra, a seguinte determinação. São no máximo 50 pessoas, sendo que tem que ter um distanciamento social de 2 metros. E a nossa igreja ainda mandou o comunicado, falou, olha, a gente tem que respeitar, a gente tem que obedecer às leis do governo. O jeito que a minha igreja, a minha paróquia lá encontrou, foi registrando todo mundo. Né? Não tem outro jeito, tem que seguir as regras. Bom, então recentemente eu postei no Instagram que eu fui à missa sexta-feira, logo pela manhã, e uma pessoa me mandou, olha, qual é a igreja que você frequenta e qual é o horário da missa? Eu respondi, olha, olá, eu frequento essa igreja, tem missa todos os dias, mas por enquanto eles estão dando prioridade para os paroquianos por causa do limite de pessoas. Lembrando, nós estamos numa pandemia. Depois que passar essa pandemia, se vocês quiserem ir um domingo conosco, vamos adorar. A Diocese também tem um site de encontrar missa. Como vocês sabem, sou católico, não tem só uma igreja católica aqui na região de Grande Vancouver, são várias e com certeza cada um tem sua política lá de manter o distanciamento social e o limite máximo de 50 pessoas. Quero reforçar essa parte aqui. Depois que passar essa pandemia, se vocês quiserem ir domingo conosco, vamos adorar. Eu fiz um convite para essa pessoa e com a família dela conosco à missa depois da pandemia. Bom, fiquei sabendo que uma senhora, que é sócia da pessoa que queria saber da missa, postou no Twitter dela a seguinte mensagem. Mais uma dos amigos de Jesus, entre aspas, aqui de Vancouver. Então é sinal de que ela denuncia, né, os amigos de Jesus no Twitter dela. E se você perder um tempo lendo esse Twitter, você vai ver que realmente ela é uma metralhadora contra os cristãos que estão aqui. Uma amiga perguntou para um deles, eu sou um deles, muito engraçado, onde era a igreja que frequentavam. Um português meio confuso. O cara respondeu, é a igreja X, mas só está aberta para os fiéis agora, pois com a pandemia estamos priorizando, como se eu fosse parte da organização do negócio, né? Oi, seleção de quem é fiel, Senhor. Então, sobrou para mim, essa pessoa deu uma lacrada em mim. Se vocês leram o que eu escrevi, e vocês leram qual foi a interpretação dela. Mais para frente, ela escreve o seguinte, triste e totalmente contra os ensinamentos de Cristo, hipócritas. Então assim, eu sou um hipócrita, eu faço seleção de fiel, etc. Mas Cláudio, talvez já não ficou sabendo qual é a verdadeira mensagem. Não, eu fiz questão de mandar um print da mensagem para a autora desse post e fui tirar satisfação com a pessoa que eu convidei para ir à igreja comigo. A seleção que eu fiz foi convidá-la a ir após a pandemia comigo na igreja. Né? Assim como eu convidei os inscritos para a gente fazer um churrasco num parque aqui em Vancouver, assim que passar a pandemia. Né? Assim como eu estou encorajando todo mundo no Instagram a esperar para ter vida social super ativa depois da pandemia. Então eu falei para ela, para a pessoa que eu convidei, e falei assim, olha, é isso que você entendeu? E ela disse que não foi isso. Nós temos aí uma parceria comercial, lamento muito e tal. Foi até muito gentil a resposta.
E como eu não tenho perfil no Twitter, eu montei um perfil do For Canada lá, entrei lá só para mandar o print e falar, não foi isso que eu quis dizer. Mas essa pessoa insistiu na mentira. Porque, voltando lá à cena do Poderoso Chefão, no começo desse vídeo, quando o assunto é ideologia, as pessoas não estão preocupadas com a verdade, elas vão no último limite da coisa. E o que eu achei engraçado aqui foi isso aqui, ó, totalmente contra os ensinamentos de Cristo. Aí eu falei, cara, da onde essa pessoa tirou de ensinamento de Cristo em relação à pandemia e ao distanciamento social? Será que ela, a extremista radical, acha que Jesus escreveu lá, falou, subiu no monte e falou, espalhai entre vós o coronavírus? Bom, é claro que não, e é claro que, de novo, uma pessoa com esse tipo de ideologia dificilmente conhece alguma coisa, né, da doutrina cristã. E um dos principais ensinamentos de Jesus, você aí que pratica, você já sabe, foi quando alguém chegou para ele e perguntou qual era o principal mandamento, e Jesus falou que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, maior, é semelhante, amar o próprio como a si mesmo. E amar o próprio como a si mesmo é não querer espalhar o vírus. Ah, mas a pessoa que quer ir à missa com você, ela não é do grupo de risco, mas ela pode conhecer uma pessoa que seja do grupo de risco. Né? Não é um negócio de se brincar. Então, amar o próximo é não desejar que o próximo fique doente também, é não expor o próximo ao risco. Outro ensinamento de Jesus que possivelmente essa senhora não conhece é quando o pessoal não queria pagar imposto, né? E fala, o pessoal cobrando imposto aqui, aí Jesus falou assim, olha, é o seguinte, dai a César o que é de César. A interpretação que a Igreja Católica faz disso é que nós devemos respeitar as autoridades civis. Então, se a autoridade civil quer que as pessoas que sejam registradas e que tenham um limite de 50 pessoas, no máximo, com 2 metros de distância, isso se a igreja comportar. Se não comportar, 50 pessoas tem que ser menos, né? Então tem que ter todo mundo registrado, assim como faz restaurante, assim como o Walmart exige que você entre de máscara, tem que registrar todo mundo durante a pandemia. Então Jesus diz, dai a César o que é de César, que é para a gente respeitar a autoridade civil. E um ensinamento bíblico, né? Jesus trouxe aqui um print de uma catequese do Papa Francisco, é o seguinte, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, você inventar uma história que não existiu, sabendo que, inclusive, que ela é mentira, é um ensinamento de Jesus, né? A gente não deve inventar mentira contra os coleguinhas, tá? Eu quero encerrar esse vídeo dando exemplo de São Paulo. Nós católicos chamamos o apóstolo Paulo de São Paulo porque para a gente ele é um santo e para os católicos santos são heróis, né? São heróis que devem inspirar a nossa vida. São Paulo perseguia os cristãos, apedrejando, ele tentava matar os cristãos. São Paulo não tinha um Twitter, porque se ele tivesse Twitter, ele realmente, muito provavelmente também, inventaria mentiras falando mais uma aqui dos cristãos, aqui da região. Se São Paulo tivesse em Vancouver, ia falar mais uma dos amiguinhos de Jesus de Vancouver, né? Mas não tinha Twitter na época, então ele jogava pedra. E um dia, Jesus apareceu para ele, ele caiu do cavalo e virou um grande cristão. Eu desejo que isso aconteça com essa senhora que detesta os cristãos de Vancouver, né, que quer fiscalizar todo mundo. Eu espero que essa senhora um dia se converta de verdade, entenda quais são os verdadeiros ensinamentos de Jesus, assim como São Paulo. Quem sabe não seja um grande modelo para ela. E esse vídeo não é para expor a pessoa, até vou bloquear os comentários, não quero levar essa polêmica adiante, não quero falar de nomes, quem me perguntar eu não vou falar, mas eu quero reforçar uma coisa que eu já falei no passado e falar aqui para vocês. Nunca você que é cristão praticante, seja católico, evangélico, seja lá a denominação sua, você nunca vai sofrer nenhum preconceito aqui num país igual o Canadá, você não vai ser caluniado pela sua fé. A primeira vez que aconteceu foi agora, com essa senhora. Então assim, dá uma pesquisadinha, né? Tem aquele ditado, diga com quem tu andas, direi quem tu és, né? Eu prefiro até o outro que é, diga com quem não andas, eu direi quem és. Então assim, eu evito lidar com gente assim.
são pessoas afundadas e cegas na bolha ideológica delas e elas usam qualquer coisa para justificar a ideologia que elas querem impor sobre os outros. Então fica aí o desabafo do seu tio, né? Primeira vez para tudo nesse Canadá, primeira vez que sou caluniado por causa da minha fé. Eu quero torcer aí para que você não passe por mesmo, que é muito chato, muito chato. É muito desapontador ver brasileiros fazendo isso um com o outro. Nossa comunidade só não é mais unida justamente porque muitas vezes as pessoas preferem lacrar do que se unir. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo.